Muito bem, irmãos. Você já teve uma ocasião na sua vida que você precisou tomar uma decisão e você não sabia como tomar essa decisão? Quando a gente está numa situação dessa, o que é que a gente faz? Eu preciso decidir alguma coisa na minha vida. Então eu vou atrás de quê? De um conselho. Eu vou atrás de um conselho. E alguém já disse que se conselho fosse bom, a gente não dava, fazia o quê? Vendia, não é? Existem essas histórias por aí sobre conselhos. Tem gente que diz, eu não vou me aconselhar com fulano porque ele é novo demais. E gente nova não tem experiência, gente nova não tem vivência, então é melhor não pedir conselho de gente nova. Outros dizem assim, eu não vou atrás de gente velho, porque fizeram tudo errado, né? Estão caducos, estão superados, estão fora da realidade e vão atrás de gente da mesma faixa etária. Aí termina suspeitando, não, ele pode estar querendo me induzir ao erro, ele pode estar querendo me dar um golpe. Afinal, como é que a gente vai se aconselhar nas situações da vida, na nossa tomada de decisão? A Bíblia conta uma história que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, de um rapaz chamado Roboão. Guarde esse nome, Roboão. Roboão era filho de quem? Alguém lembra? Filho do rei Salomão. Simplesmente Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que passou por aqui depois de Jesus, né? Primeiro foi Jesus Cristo. E o filho de Salomão, o homem que sabia decidir as coisas, tem uma história de Salomão que ela é muito contada. Duas mulheres alegavam ser mãe da mesma criança, lembra disso? E Salomão então tomou a decisão. Elas duas estavam lá reclamando. Qual foi a decisão de Salomão? Pega uma espada, divide a menina em dois, dá uma banda para uma banda para outra. Aí a mãe verdadeira disse, não, pode ficar com a criança. Ela não queria que o filho dela morresse. Aí Salomão disse, pois pegue a criança e dê para ela, porque ela é a mãe verdadeira. O filho dele não puxou para o pai. Tem aquela história, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. Mas essa história que nós vamos ver hoje à noite não confirma essa história de tal pai, tal filho. Davi dirigiu o reino de Israel, as 12 tribos de Israel que formavam a nação, com muita sabedoria. Quando veio Salomão, dirigiu com mais sabedoria do que o seu pai. E agora, Salomão, terminando a vida dele, chama Jeroboão, que era uma pessoa que ele gostava muito, era um rapaz que ele gostava muito, e disse, olha Jeroboão, você vai cuidar da casa de José, e você, Roboão, vai cuidar do restante. Deu 11 tribos para Roboão, o filho dele, e deu uma tribuzinha, a tribo de Jacó, de José, a casa de Jacó, para Roboão dirigir. E teve a festa lá em Siquém, que foi a posse de Roboão. E Roboão fez a maior festa e tomou posse. Agora ele se torna o rei de Israel. O povo vai até Roboão, junto com Jeroboão, o que cuidava da casa de José, e faz um pedido ao rei, agora Roboão. Olha, os impostos estão pesados demais. Nós queremos pedir que você o quê? Alivie. Imposto de renda está caro demais. A previdência está cara demais. O imposto sobre a luz está caro demais. O imposto sobre a água está caro demais. O IPVA está caro demais. O ICMS está caro demais. Maneira aí, foi o pedido do povo. Ele então ouve o pedido e diz, quero 3 dias para pensar. Faz o que muitas vezes a gente faz. Me dá um tempo, deixa eu pensar. E aqui,
nós vamos ter na Bíblia, aqui na história, 2 tipos de conselhos. E eu queria que nessa noite você guardasse no seu coração esses 2 tipos de conselho. A Bíblia diz que os anciãos, as pessoas de mais idade, as pessoas mais experimentadas, chamam Roboão e dão o seguinte conselho para ele: teu pai, está aí no 1 Reis 12:4, para quem está de Bíblia aberta. 1 Reis 12:4. Teu pai agravou o nosso jugo. O que é agravar o jugo? Teu pai aumentou os impostos. Essa história é antiga, né? Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós o quê? Te serviremos. Qual foi o conselho dos anciãos? Qual foi o conselho dos velhos? Qual foi o conselho das pessoas mais experientes? Qual foi? Tira o quê? Os impostos. Alivia, diminui. E ele ouviu aquilo e ficou pensando: meu Deus, será que eu vou ter que diminuir imposto? Não gostei desse conselho. Esse conselho é um conselho ruim. Esse conselho é conselho de gente que tem o coração mole. Esse conselho é um conselho de gente que não está preocupado comigo, está preocupado é com o povo. E a Bíblia diz que ele não ouviu o conselho dos velhos, porque ele achou que o conselho dos velhos era o conselho o quê? Ruim. E ele ficou com aquilo no coração dele e chama a patotinha dele, a turma dele, que estudou com ele, os amigos. Vamos bater um papo? Vamos. Rapaz, eu estou com um problema, rapaz, eu estou precisando de um conselho de vocês. E assim foi. E eles então, os amigos, deram o seguinte conselho para ele. Está no capítulo 12, versículo 10 e 11. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Depois que ele ouviu o conselho dos jovens: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. E a Bíblia diz que ele, ao invés de ouvir o conselho dos idosos, que disse o quê? Alivia. Ele disse o quê? Vou o quê? Descer o cacete. Vou o quê? Aumentar. Vou cobrar mais. E a partir desse conselho, então, ele colocou isso em prática. Então foram 2 conselhos. Eu vou chamar um conselho de um conselho mau e vou chamar o outro conselho de conselho bom. Qual foi o conselho mau? Qual foi? O conselho dos jovens. Aumenta o quê? Os impostos. Qual foi o conselho bom? Diminui os impostos. Ah, se Deus me desse a graça de eu estar diante do próximo presidente do Brasil, eu ia dizer isso para ele. Eu ia dar o conselho dos velhos para ele. Maneira, o povo está sofrendo. Mas aos olhos de Roboão, qual foi o conselho bom? O dos jovens, não o dos velhos. A nossa vida é marcada por conselhos. Nós elegemos na nossa tomada de decisão pessoas para nos aconselhar. A quem nós ouvimos? É interessante que a gente às vezes escolhe algumas pessoas. Eu vou falar com fulano. E assim a gente faz.
E vem conselho bom, e vem conselho o quê? Ruim. Vem conselho bom, vem conselho ruim. A Bíblia diz que Roboão, a partir daí, a pessoa que ia receber o imposto, ia cobrar o imposto, chegava lá e castigava. E a população se revoltou, a ponto de apedrejar os cobradores de impostos daquela época. Existem conselhos bons, existem conselhos maus. Você pode estar pensando assim, então conselho de jovem não presta, é isso? A Bíblia nos ensina isso, Cid? A Bíblia está dizendo isso aqui? Está dizendo isso? Conselho bom é conselho de velho, é isso que a Bíblia está dizendo? Cuidado. A própria palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, um jovem pastor, está lá no capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo, Paulo diz assim, para o jovem pastor Timóteo: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja o quê? Um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. A questão não é uma questão de idade. A questão é uma questão de ser o quê? Exemplo. De ser exemplo. Se o seu conselheiro tem autoridade para lhe dar conselhos. E às vezes a gente ouve e se aconselha com pessoas que não têm a menor moral e a menor autoridade para nos aconselhar, e por isso pagamos um preço altíssimo. Eu acho interessante como nós devemos escolher um conselheiro. Fulano diz assim, a pessoa diz assim: eu vou atrás de fulano porque fulano já passou por isso que eu estou passando. Isso credencia a pessoa a ser conselheiro? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O nosso conselheiro deve ser uma pessoa com maturidade e sabedoria. E necessariamente ela não precisa ter passado pelo que você está passando. Às vezes as pessoas ligam para a gente, né, pastor Natan, que está lá nos jovens, então vou falar, né, pastor Denis? Pastor Joel, pastor Denis, eu estou precisando tomar uma decisão, eu quero conversar com o senhor. E a perguntinha sempre vai ser a seguinte: o que eu faço? Como se a gente tivesse uma resposta o quê? Pronta. E não é bem assim. O conselheiro é aquele que lhe abre os olhos, lhe esclarece para você tomar uma decisão o quê? Acertada. Às vezes as pessoas vêm aqui para o serviço de psicologia da igreja, né, irmã Luísa? Aí diz assim: eu estou precisando urgente de um psicólogo, eu tenho que tomar uma decisão, ele precisa dizer o que eu vou fazer. Não é assim, meus queridos. O conselheiro é aquele que lhe dá condições de você mesmo tomar as suas decisões. Então existem conselhos bons, existem conselhos o quê? Maus. Conselho dado e colocado em prática tem consequência? Tem? Tem. O que aconteceu a partir daí? Fiscal foi morto, cobrador de imposto foi morto, o povo começou a se revoltar. E um dia o profeta Aías encontrou com Jeroboão, aquele que cuidava da casa de José, e disse: vem cá, eu quero falar contigo. Ele teve uma conversa só entre eles dois. Ele tirou a capa dele, que ele usava uma capa e era nova, e dividiu a capa em 12 pedaços. E deu a Jeroboão 10 pedaços. E Jeroboão ficou sem entender o que estava acontecendo. E Deus disse para ele: Jeroboão,
eu vou te dar 10 tribos de Israel. O conselho que Roboão ouviu dos jovens imaturos, daquelas pessoas que não tinham experiência para aconselhar, levou a uma divisão do povo de Israel. 10 tribos ficaram com Jeroboão, e apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. O que é que eu quero mostrar para vocês nesse texto? Uma decisão errada que nós colocamos em prática causa um estrago muito grande. Um país se dividiu por causa do rei ter ouvido um conselho de pessoas o quê? Inexperientes. Sabe quantos anos depois o povo de Israel, as 12 tribos, passaram a ser uma nação novamente? Me ajudem. Quantos anos depois? Nunca mais. A partir dali houve um racha, houve uma divisão e nunca mais foram uma só nação. Nos tempos de Cristo, Gilvan, eles ainda estavam tão divididos que se saía da Judéia para ir para a Galiléia tinha que passar por Samaria, e eles passavam por fora do terreno de Samaria, viajavam 4 dias para não pisar em terra de samaritano. Tal foi a rixa, tal foi a divisão, por um conselho que? Mal dado. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado com a sua tomada de decisão. Há preços que se pagam por conta de decisões, de escolhas feitas de forma errada. Resumindo, nós temos os bons conselhos. De onde ele vem? De onde vêm os bons conselhos? Dos velhos, não é isso? E nós temos os maus conselhos. De onde eles vêm? Dos jovens, não é isso? É isso, irmãos? Não. Bons conselhos vêm de pessoas o quê? Experientes, tementes a Deus, pessoas que têm vida de oração, pessoas que têm prudência, pessoas que pensam nas consequências. Se tivesse ouvido os velhinhos, Israel não teria se dividido. Roboão não teria perdido 12 tribos do seu povo. Não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade. Saia daqui hoje à noite com esse exemplo bíblico. Eu preciso tomar uma decisão. Por exemplo, final do mês nós temos uma decisão de novo nas urnas. A gente ouve tanto fake news por pessoas postadas por pessoas imaturas. Eu já pedi isso aqui na igreja 300 vezes. Olha, não é hora mais de estar olhando o WhatsApp, não. Seu voto já está decidido. Parem de alimentar essas coisas. É na política, é no casamento, é na sua vida profissional, é na sua vida espiritual, é na sua vida financeira. Toda hora você tem que tomar uma decisão e você precisa se aconselhar. Faça isso com pessoas que têm o quê? Maturidade. Porque se não fizer, o que vai acontecer? Problemas. Problemas, assim como aconteceu na vida de Roboão. Que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria no nosso dia a dia para tomar as decisões que diariamente nós somos chamados a tomar. Amém.